Oi, oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Essa maquiagem é bem simples e fácil de fazer. Você que é iniciante consegue. É só seguir o passo a passo simplificado que eu apresentei neste vídeo que você vai conseguir reproduzir essa make e ficar com a autoestima ó, lá em cima. E aí, bora se produzir comigo? É claro! Vamos começar hidratando a nossa pele. É muito importante você hidratar o seu rosto para que a maquiagem fique bonita e dure bastante. Aí deixa eu prender o cabelo. Quando você não hidrata, a base fica sugando a hidratação do seu rosto e pode deixá-lo todo craquelado. Vou corrigir as minhas sobrancelhas com esse quartetinho aqui da Ruby Rose. O meu quebrou, nem caiu. E para corrigir as suas sobrancelhas é muito simples. Penteie os seus pelinhos para cima. Assim você vai conseguir enxergar onde estão as falhas. E eu gosto de usar um pincel chanfrado bem fininho para desenhar os pelinhos onde tem falhas. Vou mesclar esses dois tons aqui e apenas preencher as falhas desenhando fiozinhos para manter a naturalidade. E para suavizar esses tracinhos que eu desenhei, eu passo novamente o pincel de escovinha para esfumar. E assim as sobrancelhas vão ficar bem mais naturais. Vou usar esse gel de sobrancelha para as minhas sobrancelhas ficarem bem penteadinhas no lugar o dia inteiro. Ele é da Ruby Rose e de todos é o que eu mais gosto. Você passa no sentido contrário para o produto pegar bem nos fios e penteia como você preferir. Ela também deixa aquele efeito bagunçadinho, caso você goste. Eu não gosto, prefiro deixá-los mais alinhados mesmo. E para hidratar os meus lábios, eu vou usar esse gloss da Max Love. É bom deixar os lábios bem hidratados, porque quando a gente passar o batom, quero começar a nossa maquiagem pelos olhos e assim a gente evita de borrar a pele. Para deixar a maquiagem bem simétrica, eu vou medir aqui o final do meu olho, final do nariz, final do olho e final da sobrancelha. Também quero deixar um formato bem mais alongado e vou colocar a fita onde eu marquei. Voltei com o olho quase finalizado. Com a fita colada, vou aplicar o corretivo. Esse que eu estou usando é da Ruby Rose na cor 25. Ele é um tomzinho mais claro que meu tom de pele. E para que a sombra fixe e pigmente, você precisa usar corretivo. Vou espalhar este corretivo com um pincel. Vou fazer o contorno aqui da sobrancelha bem certinho. E vou deixar essa bordinha aqui bem esfumada. É só passar o pincel até essa bordinha ficar quase desaparecendo. Com o pincel de esfumar, eu vou pegar este tom de marrom aqui e vou aplicar marcando o meu côncavo. Vou fazer movimentos de bolinha e de vai e vem. Com o pincel menor, eu vou pegar esse tomzinho clarinho para esfumar essa bordinha. E para isso, você só precisa fazer movimentos de bolinha na borda da sombra anterior. E de vai e vem. Quanto mais perto da sobrancelha, mais suave fica. Com esse mesmo pincel de esfumar menor, eu vou pegar a sombra preta e vou depositar rente aos cílios. E vou subindo até aqui, esse ossinho. E vou fazer movimentos circulares na borda desse preto, mas com cuidado para não avançar demais essa sombra. Eu quero que ela fique no formato diagonal. Voltei na sombra preta e vou concentrar só rente aos cílios. Vou limpar o pincel e fazer movimentos de bolinha nessa borda para não ficar marcado. E de vai e vem também. A mão precisa estar bem leve. Vou limpar o pincel novamente e voltar neste tom de marrom. Vou aplicar na borda desse preto e vou fazer movimentos de bolinha. E vou arrastando o restinho do pincel, marcando o meu côncavo. E onde tiver marcação, você com a mão bem leve vai fazendo movimentos de bolinha até tirar todas as marcações. Agora pega sua bruma ou água, molha o pincel. Esse que eu estou usando é um pincel de aplicar sombra. Tira o excesso e você vai passá-lo em cima de uma sombra dourada ou de um iluminador e vai depositar na sua pálpebra móvel. Isso vai aumentar bastante a pigmentação da sua sombra ou do iluminador. Vou aplicar mais. Volta com o pincel pequeno de esfumar e esfuma as bordinhas. Aplica lápis preto na linha d'água. Vou fazer um delineado. Você pode usar o dedo para apoiar, para ter mais precisão. E se você tiver um delineador à prova d'água, você pode fazer um puxadinho aqui, bem fininho. Um lápis à prova d'água também funciona. Vamos tirar a fita. Olha que lindo que ficou. Vou limpar esse borrado com água micelar,
Com este tom de iluminador mais clarinho, eu vou iluminar aqui o cantinho lacrimal e abaixo da sobrancelha. Aplicar máscara de cílios. Eu vou aplicar apenas uma camada porque eu vou aplicar cílios postiços. O cílio que eu vou aplicar é da referência Y2015, comprei na Shopee. E eu vou deixar o link na descrição da minha página de afiliados, onde você pode encontrar este e mais outros produtos por lá. Vou usar esta colinha da Macrilan, que é maravilhosa. Vou aplicar a cola na base dos cílios e vou esperar até ela começar a ficar transparente. Ela já está mais transparente, um pouco azulada. Este é o momento de colar. Pressiono os cílios naturais com os postiços. E pra gente fazer a pele, eu vou repor a hidratação aqui abaixo dos olhos. Vou usar esta base da Catherine Hill, a minha na cor A4. Vou aplicar aqui no dorso da minha mão. Essa luvinha de maquiagem também está lá no link de afiliado. Ela é muito boa, facilita demais a vida. E vou espalhar essa base com a ajuda de um pincel. Pego o produto, esfumo aqui no dorso e vou aplicando dando batidinhas. Essa base é muito bonita, ela é de alta cobertura, mas ela fica bem fininha na pele, não fica com acabamento nada grosseiro. Ela é mate de longa duração à prova d'água e eu consigo ficar muitas horas com ela sem fazer nenhum retoque. E apesar dela ser uma base mate, ela não é aquela base seca, sabe? Ela fica sequinha na pele, mas não é seca demais a ponto de você sentir algum incômodo ou a base repuxando. Aplica no pescoço também para ficar com um tom igualado. E eu quase não apliquei base aqui nas minhas olheiras, para não ficar com muito acúmulo de produto. Para corrigir o tom dela, eu vou usar o corretivo da Ruby Rose. O meu é na cor 35, ele é quase do tom da minha pele, fica um pouco mais claro. Mas se tuas olheiras forem bem intensas, é melhor você usar um corretivo do tom da sua pele primeiro e só depois iluminar caso você queira. Porque se você já usar um corretivo mais claro para iluminar e suas olheiras forem intensas, essa área vai ficar acinzentada. Vou dar acabamento com a esponjinha úmida. Vou usar este pó da Pop, o Lilac Blur, para selar abaixo dos olhos. Ele tem um tomzinho de lilás que ajuda a neutralizar tons amarelados. Selar o nariz também, para quando eu fizer o contorno não ficar marcado essa região. Vou varrer o excesso desse pó. Vou usar esta paleta da Oceane para devolver as sombras ao meu rosto. Vou começar com este tom aqui de contorno e vou aplicar da ponta da orelha até a direção da boca, mas eu vou parar 2 dedos antes. Vou seguir também a linha do cabelo aqui embaixo para disfarçar a papada, arrastando aqui para essa parte altinha do pescoço. Vou achatar o pincel e contornar a lateral do meu nariz. E vou fechar aqui a pontinha. Vou usar este tom de iluminador e vou aplicá-lo antes do blush. Eu quero que o blush fique com um efeito mais iluminado, que esse iluminador fique bem esfumado. Eu gosto de iluminar também aqui acima da sobrancelha. Com um pincel menor, eu aplico o iluminador aqui entre os olhos e na pontinha do nariz, arco do cupido. Vou usar este tom de blush, tirar o excesso e aplicar. Eu gosto de aplicar na diagonal, acima do contorno. Aplico também um pouco na testa. E aqui na testa eu gosto de deixar bem sutil. Um pouco também aqui no queixo, no meio do nariz. E se você achou que ficou marcado, você pode limpar o seu pincel e esfumar as bordinhas. Você também pode voltar com o pincel da base e dando batidinhas nas bordas. E também, caso você deseje diminuir a intensidade, aplicando em cima do blush ou do contorno, caso tenha ficado marcado. E agora com o pincel pequenininho, vamos voltar nesse tom de marrom, tirar o excesso e aplicar rente aos cílios inferiores. Se a gente não fizer isso, o lápis pode escorrer e ficar borrado. Aplica a máscara de cílios. A que eu estou usando é a 360 da Quem Disse Berenice. Mas eu não gosto desse aplicador para os cílios inferiores. Ele é muito grande. Mas ela dá bastante volume, é por isso que eu gosto dela. Tem que aplicar com bastante cuidado. E se você borrou, espera secar e depois limpa com o cotonete. Vou tirar o excesso de gloss. Vou contornar os meus lábios com o lápis marrom. Você também pode contornar com o lápis vermelho. Esse que eu tô usando é de olho mesmo. Vou esfumar com o pincel. Você também pode usar o pincel e fazer este contorno com o próprio batom. Mas como eu não quero que fique um vermelho muito aberto, eu uso o marrom para dar uma quebrada no vermelho. Caso vocês queiram saber, o batom que eu usei foi o BG08 da Ruby Rose. Vou tirar o borrado da máscara com o cotonete.
E de bruma eu vou usar esta da BM Beauty aqui. Ela fixa, ilumina e hidrata. Espera a bruma secar antes de fazer expressões faciais. E esse é o resultado da make. Eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos, né? E eu achei que ficou maravilhosa essa maquiagem. Me diga o que vocês acharam nos comentários.